Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates, não é? Você com a gente de segunda a sexta, sempre a partir da 1h30 da tarde, com as personalidades da região e do Brasil, acompanhando aqui uma discussão, um debate sempre importante sobre os temas que estão na pauta, fazer o dia a dia aqui da nossa Baixada Santista e, claro, a gente sempre discutindo e debatendo junto com você os assuntos de abrangência nacional também. Lembrando que a gente tem também uma reprise de segunda a sexta às 8 da noite e um pouquinho mais na frente, na sequência do programa do JB, tem o painel regional, né, com entrevistas e discussões dos temas aqui da nossa região e da pauta nacional também. Jornalista, companheira Verônica Mendrona, mais uma vez participa, colabora conosco nesta edição do painel Debates. Tudo bem, Verônica? Prazer rever você. Tudo bem, Boturão. Prazer é todo meu. Um prazer estar aqui discutindo os assuntos da Baixada Santista. Boa tarde ao telespectador, boa tarde ao Uriel também. E vamos falar um pouco hoje sobre assistência social aqui na nossa cidade. Muito bem. Uriel Vilas Boas, nossa referência aqui no sindicalismo da região, advogado, jornalista, um comentarista habitual do painel regional Debates, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Boturão. Prazer em vê-la, Verônica, aqui. É muito importante o debate, muito importante a discussão e problemas não faltam para a gente discutir. Realmente, ainda mais na área social, é algo assim que tem muita coisa que a gente precisa enfrentar. A palavra mais correta é esta mesmo. Muito bem. Nós estamos aguardando aqui ansiosos, como a Verônica antecipou, né? A gente vai aprofundar um pouquinho a pauta na assistência social, porque está pautada aqui, agendada conosco, a secretária de Assistência Social de Santos, Rosana Russo, né? E está um pouquinho atrasada, mas com certeza em instantes estará conosco para participar de mais esta edição do painel regional Debates. Lembrando que você tem sempre à sua disposição o telefone 3014-5281, você liga para cá, participa com a gente, com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos temas que estão em discussão, estão em debate aqui no programa. Estamos online, junto com você, né, pelo site da TV Santa Cecília. Você clica lá no ícone painel regional, né, e acompanha a gente em tempo real. Lembrando que pelas redes sociais você também participa, acompanha diariamente aqui o painel regional Debates, pelo facebook.com/painel regional. facebook.com/painel regional. E depois do programa encerrado, ele vai para o YouTube e você revê, né, os melhores trechos ou o programa por inteiro, se assim desejar. Muito bem, a gente lembra sempre e registra sempre para você, né, as manchetes dos jornais que são parceiros aqui no nosso dia a dia no painel regional Debates, como é o caso do DL, né, o Diário do Litoral, nessa edição, né, trazendo, vou ajustar aqui, né, trazendo na capa a manchete referente à Prefeitura de Guarujá. A Prefeitura não tem proposta, né, e segue aí o braço de ferro entre a Prefeitura e os servidores, especialmente na área da educação. Houve lá uma proposta de 0,5%, os professores evidentemente não aceitaram, enfim, uma situação difícil e delicada que vivem lá os servidores municipais de Guarujá neste momento. Parece que foi criada uma comissão agora para estudar uma solução para essa questão, né? Foi criada uma comissão e a gente espera que isso chegue a bom termo, né? Porque afinal de contas, nós já discutimos aqui, trouxemos a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Guarujá no painel regional, às 10 da noite, no mês passado. Ela explicou a situação toda e realmente a Verônica, que mexe muito com gestão pública, né, junto com o Rodolfo, e o Uriel, que foi vereador, acompanha de perto também essas questões salariais todas, né, realmente 0,5% não dá para digerir, né? Embora a gente não tenha noção completa aí do que se passa na área financeira da cidade de Guarujá, mas 0,5% realmente de reajuste é muito pouco, né? Convenhamos, né? É muito pouco, mas com certeza uma solução virá, né? É o que todos esperam aí no tempo mais breve possível. Muito bem. Bom, nós havíamos prometido que em instantes estaria conosco a secretária Rosana Russo, já chegou, já está aqui nos estúdios do painel regional Debates, vai se sentar aqui à direita ao lado do nosso Uriel Vilas Boas e vai participar com a gente, para a gente então aprofundar uma série de temas, uma série de questões importantes, não é, que dizem respeito a essa área social tão complexa e tão difícil, né? A Prefeitura, como a gente tem registrado aqui nos últimos programas, né, a Prefeitura deverá investir cerca de 20 milhões de reais na Vila Nova, né, com o objetivo realmente de revitalizar a região. E a Secretaria de Assistência Social, né,
tem aí como principal meta a Vila Criativa, que foi inaugurada, foi anunciado, foi entregue lá pelo prefeito, né? O equipamento fica na Praça Iguatemi Martins, sem número, né? E vai trabalhar com população em situação de rua, que já está em abrigo, e também com pessoas em situação de vulnerabilidade encaminhadas pelos serviços de assistência social. É isso mesmo, né, secretária Rosana Russo? Boa tarde, tudo bem? Obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde, eu que agradeço. É isso mesmo, a Vila Criativa, ela foi pensada para a qualificação profissional das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, elas podem vir encaminhadas ou dos CRAS, são 7 CRAS na região, ou dos CREAS, onde as pessoas com direitos violados são atendidas, ou dos equipamentos que atendem a população em situação de rua. Então, são 100 vagas nesse semestre, a gente pretende ampliar para o próximo semestre, são vagas de qualificação profissional, e além da qualificação profissional, tem toda uma atenção psicossocial que favorece que a pessoa tenha a inserção no mercado de trabalho. Perfeito. Segundo o prefeito, será um indutor do crescimento, do desenvolvimento lá do bairro, da região da Vila Nova, né? Para quem não sabe, ela é perto do Mercadão, né? Aquela região importante da cidade, é isso? Exatamente, exatamente. A gente pensou nessa região, por ser uma região com bastante problemas, né, questão de várias faltas, né, várias vulnerabilidades, e a gente pensou como um método de alavancar também o desenvolvimento da região, qualificando as pessoas e com cursos de qualidade, todos certificados. Muito bem, Verônica, Uriel, Vila Criativa em pauta aqui nesta primeira participação da secretária nesta edição aqui do Painel Debates. Secretária, a respeito da Vila Criativa, essa ação tem a ver com o resultado daquela pesquisa da FIP, que identificou uma coisa que a gente já sentia, né? A questão dos moradores de rua, a maioria são usuários de drogas, né, que foi detectado na pesquisa, e outros são originários de demais cidades, né? Isso tem a ver com essa pesquisa, tem a ver a Vila Criativa com o resultado dessa pesquisa, e caso não, em relação a essa pesquisa, o que vocês estão trabalhando em cima desses resultados? Certo. A pesquisa, ela coloca que a maior parte das pessoas em situação de rua, o ponto em que tem maiores pessoas em situação de rua é realmente a região da Vila Matias, a região central, ali a região no entorno do mercado municipal. Então, isso é também um facilitador para que essas pessoas possam chegar nos cursos de qualificação profissional. Mas não só essas pessoas, né? São pessoas que estão também nos CRAS e nos CREAS. O que é importante, existem pessoas que estão em situação de rua, existem pessoas que estão em extrema vulnerabilidade para a situação de rua, né? A gente pode pensar naquelas pessoas que têm subemprego, que tem empregos com salários baixos, num município onde os aluguéis são bastante altos. Então, são pessoas que estão numa situação frágil, né, de risco para a situação de rua. E aí elas podem ser de qualquer região. E além da situação econômica, também tem as pessoas que estão com problemas de vínculos familiares conturbados? Sim, exatamente. Nós temos, são as questões que favorecem a ida para as ruas, né? É a situação, primeiro, da renda, depois a carência de habitação. Depois nós temos o uso de drogas, né, de álcool e drogas, uma porcentagem bastante alta, como você falou, 84%. E nós temos o rompimento dos vínculos familiares, né? Então, são essas questões. E transtornos mentais também, são essas questões que prioritariamente levam as pessoas à rua. Secretária, eu acompanho o seu trabalho, que é uma área extremamente complexa, muito difícil. E nós já conversamos algumas vezes a respeito desse assunto e me preocupa algumas questões. Entre elas, primeiro, quando se menciona o CRAS e o CRES, já são pessoas recolhidas? Não. Os CRAS são Centros de Referência de Assistência Social. São 7 equipamentos da política de assistência social, estão localizados nos territórios de maior vulnerabilidade do município. Eles fazem a prevenção às violações de direitos. Então, por exemplo, toda a questão das transferências de renda, programas de transferência de renda,
Bolsa Família, Renda Cidadã, os programas municipais, eles são operacionalizados ali nos CRAS e também fazem o trabalho com as famílias na própria comunidade, na prevenção dos rompimentos dos vínculos familiares e comunitários. Então, os CRAs são equipamentos que fazem prioritariamente a prevenção para essas situações de violação de direito, como é a rua. A rua é uma situação de violação de direito, estar em situação de rua. Mas de qualquer forma, nós teremos então a continuação de um problema muito sério, porque a legislação impede, por exemplo, o recolhimento puro e simples do morador de rua. A polícia civil, a própria assistência social, tenta convencer aquela pessoa a sair de onde está. Mas o que me preocupa é que a gente encontra pessoas das mais diferentes idades, e até de etnias também, e sexo, são pessoas que a gente encontra na rua e me deixa assim uma preocupação em vários sentidos. Uma dessas preocupações é que são pessoas que a gente observa teria ampla condição de fazer algum tipo de atividade, não está fazendo. Segundo lugar, ela vive de coisas, eu não diria esmolas, porque ela chega a procurar no lixo alguma coisa para se suster. E terceira questão, é um alvo assim muito fácil da droga ou da ação até com violência. E nós temos uma cidade onde há uma faixa etária relativamente grande. E essas pessoas, evidentemente, não vão ficar lá pela Zona Noroeste, pelos morros, ou a própria Vila Nova, Vila Matias. Elas procuram um lugar onde elas possam ter acesso a alguma coisa. Então, a questão a ideia da Vila Criativa, evidentemente que não pode ser desprezada, de maneira nenhuma, tem que ser incentivada. Mas em relação a morador de rua, de forma assim, ampla, geral e restrita, em termos de participação de entidades assistencialistas, núcleos de igrejas das mais variadas religiões, o estudo por parte das universidades, porque essa questão não é de Santos, essa questão é ampla no Brasil, no mundo. Então, até onde a gente poderia avaliar uma forma de tirar um pouco o assistencialismo, não deixar, evidentemente, de fora o assistencialismo, mas até onde poderia ser feita uma programação que essa Vila Criativa, porque o morador de rua, será que ele aceitaria incentivo para exercer uma função, aprender uma profissão? É uma dúvida. Agora, por que ele está na rua? A senhora falou de divergências em casa, alguns probleminhas, mas eu gostaria de saber até onde essa questão teve estudo aprofundado que constatasse perspectiva de solução, uma forma de tirar esse encargo do poder público tão somente, dividir de tal maneira que as pessoas não se sentissem motivadas a ajudá-las pura e simplesmente, porque é uma questão bonita, não é? Mas o problema vai continuar ainda, na minha visão. Olha, esse é um assunto tão complexo que um programa é insuficiente, né, para a gente falar. Eu acho que o Uriel traz várias questões, eu não vou ter condições de responder ou comentar tudo que você fala, né? Mas o que eu posso te dizer é que existe material teórico, existem pesquisas suficientes a ponto de que a gente possa pensar, que a gente possa ter uma segurança em afirmar por que as pessoas elas se tornam pessoas em situação de rua. Alguns casos eu coloquei aqui para vocês, mas gira em torno disso. Primeiro, que nós temos um país extremamente desigual, né? E não só no Brasil, mas nas outras economias mundiais, onde a gente percebe a questão da recessão, da desigualdade, os mesmos problemas acontecem nos Estados Unidos agora. Depois da crise, eles estão sentindo, cada vez mais tem pessoas na rua por conta da questão da falta de habitação. Em outros países do mundo, a questão da população de rua ela é tratada prioritariamente com políticas habitacionais.
Nós temos a questão de nós sermos o país que é o maior consumidor de crack do mundo e o segundo consumidor em cocaína. Então, 84% das pessoas que estão em situação de rua, elas estão são usuárias de drogas, e aí é óbvio que não há, quando você diz convencimento, é isso mesmo, mas é através do vínculo que você faz o convencimento. Essas pessoas estão doentes, então elas precisam prioritariamente de tratamento. Além disso, nós temos as questões familiares, né? A questão da distribuição de renda, como eu já falei. Enfim, são inúmeras questões. É um problema extremamente difícil de ser resolvido. Nós trabalhamos muito, trabalhamos em várias frentes. Tem a questão, por exemplo, da qualificação profissional, né? Porque se eu estou numa situação de subemprego, eu posso sair da rua, mas eu ainda continuo em risco. Um cortiço, o aluguel de um cortiço no município de Santos custa de R$450 a R$500. E detalhe, muitos não aceitam crianças. Né? Como que eu vou sustentar minha família ganhando salário mínimo? Né? Então, eu preciso qualificar essa pessoa para ela acessar um mercado de trabalho de qualidade. Então, são inúmeras questões. Fora isso, nós temos o município de Santos, nós temos uma população extremamente caridosa. Né? Isso atrapalha? Atrapalha muito. Né? Atrapalha... Ainda mais no inverno, que distribuem refeições, madrugada. Muito, né? Porque eu acho que a gente tem uma variação entre caridade e solidariedade, no meu ponto de vista, né? A caridade, eu tenho um ato, e é um ato, assim, impulsivo, é um ato momentâneo, que é abstraído da reflexão, no meu ponto de vista, né? Quando eu sou solidária, eu reflito um pouco mais e penso no que aquele ato de dar o dinheiro pode causar para aquela pessoa. Se a gente for pensar o tamanho das questões relacionadas à dependência química, eu posso dizer que o ato de dar esmola favorece, inclusive, o tráfico de drogas. Secretária, o uso e o tráfico. Mas eu faria uma observação. O traficante, ao ser procurado por um morador de rua, aliás, o morador de rua sabe onde encontrar o traficante. A polícia não sabe onde está a venda dessa droga. Eu estou citando apenas como um exemplo. A questão da caridade, como a senhora mencionou, até onde as entidades ligadas a essa área poderiam discutir sobre esse prisma de recuperação das pessoas. Ninguém pode negar a caridade, evidentemente que não. Há alguns atos elogiosos, mas eu me refiro a isso. E outra questão que eu acho importante, não posso discutir, não se pode enfocar a questão sobre o prisma Santos. Eu diria sobre o prisma região metropolitana, a região de São Paulo. Nós tivemos lá em São Paulo algumas tentativas, a chamada Cracolândia e assim por diante. Então, são situações que exigem não questões momentâneas, questões apenas e tão somente do poder público, que aí é muita responsabilidade. Eu transfiro ao poder público a responsabilidade de resolver o problema. E depois é uma situação que chega a uma certa contradição. Não se pode negar o direito humano, mas uma pessoa que está numa situação dessa aí não é doente? E se ela é doente, ela pode se dar o direito de dizer assim, recuso o tratamento, recuso ser retirada daqui. É uma situação curiosa para ser avaliada. É uma situação difícil mesmo, complexa. Não é? E por isso que eu faço essa colocação da necessidade do envolvimento dos mais diferentes segmentos sociais, dos mais diferentes. Universidade, poder público, e quando eu falo poder público, eu estou dizendo assistência social, estou dizendo a segurança pública, estou dizendo saúde, a área comercial. Eu já vi casos de comerciantes que falam assim, olha, você não fica aqui, se você me apareça aqui depois das 11 da noite que eu tenho comida para você. Antes não, você vai atrapalhar a minha freguesia. Quer dizer, eles sabem onde... E tem também os moradores de rua que dizem assim, hoje não vamos almoçar em tal lugar não, vamos em tal lugar que é melhor. Já sabem até isso. Então, é uma situação muito delicada, muito complexa, e que eu diria até onde a gente poderia ter informações de outros movimentos a respeito disso,
até fora do país, como a senhora mencionou, Nova York. E não se trata apenas e tão somente da habitação, é uma questão muito mais ampla para que a gente possa tentar uma solução para esse problema. Quer complementar, secretário, alguma coisa, não? Não, eu acho que eu só vou realmente difícil, né? reiterar o que eu falei. Nós estamos bastante inteirados do que está acontecendo nos outros países, do que está acontecendo no Brasil como um todo, né? As questões teóricas também já são de domínio nosso, obviamente que a gente sempre vai ampliando, porque a questão social vai mudando. Hoje mesmo nós estamos indo para uma reunião da Frente Paulista de Municípios, onde o tema vai ser população em situação de rua, porque é um problema que afeta o estado inteiro, né? A população de rua, em geral, aumenta? Essa é a tendência? Vem acontecendo isso? O que a gente nota aqui, o nosso número, o censo de 2013, ele foi muito parecido em termos numéricos. Mas foi da FIP esse? Foi da FIP, com o 2008 do Ministério do Desenvolvimento Social. E quantas pessoas? Em 2008, nós tínhamos 713 em Santos e em 2013, 797 ou 798. Quer dizer... 800 pessoas. É muito pouca diferença. Mas qual que é o grande diferencial, no meu ponto de vista? É a complexidade dos casos. Hoje é muito mais difícil você fazer uma vinculação, você fazer uma abordagem por conta da dependência química. E essa pesquisa identificou um perfil etário dessa população? Eles estão cada vez mais precocemente indo para as ruas. Cada vez mais precocemente. Os jovens estão chegando cada vez mais às ruas. E aí a gente identifica principalmente o uso de drogas e a falta de perspectiva de vida, né? Eu acho que a ausência de sonhos leva as pessoas na rua e a impossibilidade de realização de sonhos. E a maioria de homens ou de mulheres? A extrema maioria são homens. Muito bem, são informações interessantes para a gente seguir aqui na discussão, no debate, né, dessa questão da ação social, da assistência social aqui com a secretária, com o Uriel e com a Verônica. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos, que registra aqui que o clima da solidariedade proposto pela Ação do Coração está espalhado por toda a cidade. Na Secretaria de Saúde, diversos equipamentos envolveram os pacientes na confecção dos corações e trabalham com eles o tema relacionado à saúde e bem-estar. E na sexta-feira, dia 1º, haverá a Caminhada do Coração, lá na Zona Noroeste, a partir da 1h30 da tarde. Pelo segundo ano seguido, os idosos do grupo Movimente-se, com a música e com a dança, sairão às ruas na região para distribuir parte dos corações que confeccionaram e convidando a população para comparecer à grande ação do coração, que vai acontecer no sábado, dia 2, a partir das 11 horas da manhã, lá na Praça Mauá, no centro de Santos. Break agora, voltamos já já. Para ver se o amigo do amigo tem alguém. Agora, a gente que tem saúde, que pode trabalhar, que pode não sei o quê, e não vão. A droga é um problema sério. Não, e aí essa questão da mulher, né, com a criança é a questão da comiseração. Isso é crime de comiseração. Você não pode utilizar a criança. E dá pena, né? Você vê, você fica com pena. Mas é por isso. Te usa, pega o teu psicológico, né? Baixa no emocional. Atenção. Estamos de volta, este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional Debates. A gente aqui com muito prazer recebendo a secretária Rosana Russo, secretária de Assistência Social aqui do município de Santos, contando com as presenças sempre importantes aqui da companheira jornalista, né, Verônica Mendrona, e ainda do nosso Uriel Vilas Boas. Telefone sempre à sua disposição, 3014-5281 e também pelas redes sociais, né, o facebook.com/painel regional.
secretária destacou aí algumas coisas importantes, né, Verônica e Uriel, especialmente com relação ao crescimento não tão acentuado assim, né, 10, 11% entre 2008 e 2013 da população de rua em Santos, mas dados interessantes que temos mais drogados do que tínhamos antes, temos mais jovens, né, pessoas com menos idade indo para morar nas ruas, né, o que estaria acontecendo com essa situação toda. E um detalhe interessante também, que a gente sempre tem que levar em consideração aqui, o percentual elevado de pessoas circulando aí pelas ruas de Santos, morando, vivendo nas ruas de Santos, né, nessa situação difícil, né? E que não são aqui da cidade, né? Não tem origem aqui na cidade. Isso precisa ser discutido mais uma vez, não é? E constatado e colocado em público. O que acontece, né? Por que a cidade tem essa capacidade de atrair tantas pessoas de outros municípios para viverem aqui nas nossas ruas? O que ocorre? E quase 20%, né, Boturão, de pessoas de outros municípios da nossa região mesmo, né? Da nossa região mesmo, né? A migração aqui regional. Eu acho que é uma série de fatores, né, interagindo. Acho que a gente pode pensar na questão do próprio desenvolvimento econômico do município. Muitas pessoas vêm em busca de trabalho e quando chegam aqui não encontram ou, enfim, não são qualificados para aquilo que encontram e acabam ficando aqui, né? Outra questão é que os municípios, muitos municípios do estado de São Paulo, e isso é resultado de um trabalho, de investigação da própria Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, muitos municípios não estão preparados para acolher a sua população em situação de rua, né? Então, a ausência de serviços nos municípios faz com que as pessoas venham procurar serviços em outros locais. E Santos tem uma rede estruturada. Se nós formos pensar no número de pessoas de Santos que estão em situação de rua, nós conseguimos acolher todos. Se a gente for pensar nos 73% das pessoas que são de outros municípios, nós não temos condições de acolher todos, né? Então, na verdade, precisaria de que todos os municípios do entorno da região, os municípios do interior de São Paulo e o próprio município de São Paulo, né, que o maior número das pessoas são do município de São Paulo, da capital, exatamente, se estruturasse para acolher o seu munícipe quando ele está numa situação de extrema vulnerabilidade. E nós temos a questão de Santos ser um lugar extremamente agradável e a população ser extremamente caridosa. Então, essa questão da caridade atrai as pessoas e como aliado à caridade tem um desenvolvimento econômico, né, cada vez mais promissor, né? Então, nós temos muito dinheiro circulando em forma de caridade. Muito dinheiro. A gente pode falar em R$2.000 por mês, R$1.500 por mês, que as pessoas conseguem obter só pedindo nas ruas, ou fazendo algum tipo de trabalho, principalmente tomando conta de carro, fazendo a questão a gente chama eles chamam de garçom de areia, né? Tem muito trabalho, população em situação de rua trabalhando na praia. Eles são utilizados também para tomar conta dos comércios, então os donos de alguns comércios permitem que eles durmam na marquise, né, na porta do comércio para tomar conta, né, enfim, é uma exploração, né, exploração da mão de obra. Agora, também. Tem algum trabalho da Secretaria com o comércio, com esse ramo de atividades e também na questão metropolitana, que como nós dissemos aqui, são quase 20% que são dos outros municípios da região metropolitana. Qual o trabalho que a Secretaria faz para tentar equacionar pelo menos, vamos falar aqui desses 20% e dessas outros ramos de atividades do nosso comércio, de área de serviços também? Esse assunto ele é trabalhado pela Diretoria Regional de Desenvolvimento Social, que reúne os 9 municípios, no sentido de incentivar que os outros municípios eles se preparem, eles construam a sua rede de serviços para acolher essas pessoas. Enquanto os municípios não tiverem estruturados, a gente vai ter esse fluxo, sim.
Agora, antes de passar aqui por essa, eu queria, falando mais uma vez aí dos moradores de rua, queria saber nessa questão, se a Copa deixou também, trouxe moradores de rua para a nossa cidade, e também que a temporada aí, qual o estudo que a Secretaria vem fazendo, o trabalho, com a temporada que se aproxima, para a gente não ter aquela avalanche aí de moradores de rua, que é uma situação que incomoda um pouco a todos nós, né? Nós não sentimos, não, uma mudança com a questão da Copa, do turismo, a gente não... Não teve fluxo? Não, nós não sentimos a mudança, né? O fluxo que tem é um fluxo que acontece durante o ano inteiro e que, obviamente, no verão, ele é bastante ampliado, né? O que nós estamos fazendo é implementando as equipes de abordagem, e nós vamos lançar uma campanha televisiva para orientar a população no sentido da esmola, né? De não dar esmola, porque a gente entende que é isso que propaga. Que propaga, exatamente. E todo um trabalho com os ambulantes da praia também, para eles não utilizarem esse tipo de mão de obra. Nós exibimos aqui no painel regional, no painel Debates também, né? Durante 2 meses aproximadamente, um filme produzido pela Prefeitura, né? Pela sua secretaria, um filme muito bem produzido, né? Até meio chocante, né? Com relação a essa coisa da esmola, deixando claro que a pessoa, quando dá uma esmola, uma pessoa não sabe direito o que está fazendo, né? Normalmente está incentivando o tráfico de drogas, que ficava muito claro. Só que eu acho que aquilo precisava bombar mais na mídia, né? Precisava se manter na mídia durante... criar uma cultura, né, Boturão? Criar uma exatamente, cultura. o termo é esse. Criar a cultura de não se dar esmola, né? Dar esmola, você não está ajudando a pessoa, né? Você está ajudando, sabe-se lá o quê, ou a quem, não é, secretário? Esse filme volta a veicular agora no segundo semestre, está se referindo ao trabalho infantil. Isso. E nós vamos colocar outro especificamente para a população adulta em situação de rua. É importante isso. Diga, Uriel. Secretária, a senhora mencionou que hoje será realizado um encontro estadual. Pois é, mas no caso, a discussão desse encontro estadual levará em consideração as medidas que cada município adota, ou serão discutidas e sob o aspecto apenas da assistência social, ou serão discutidas medidas um pouco mais avançadas? Eu fico insistindo porque nós analisamos a coisa sob o seguinte prisma. Se eu estudo psicologia ou psiquiatria, eu vou preparar uma tese a respeito de determinado assunto. Se eu sou estimulado, um grupo é estimulado a avaliar porque uma pessoa, e eu conheço uma que fica numa das praças aqui de Santos, ele é, ao que me consta, 3º ano de administração de empresa. E ele fica ao lado daquela padaria, e quando a gente para um pouco para conversar com ele fala coisas que são inimagináveis em se tratando de um morador de rua. A ideia que se tem dessa pessoa, de morador de rua, que é um doente mental que não sabe falar. Ele não. Ele tem uma verborragia muito, né, simpática, inclusive. Tem discernimento, né? Tem discernimento no que faz. Então, quando eu insisto nessa questão do envolvimento dos mais diferentes segmentos no debate, na discussão, não da imposição, mas eu insisto naquele aspecto de não deixar apenas e tão somente para o serviço público a responsabilidade. Porque eu vou telefonar para a secretária, porque na minha rua, na esquina da Evaristo da Veiga com o Zé Clemente Pereira, ficam moradores de rua deixando sujeira naquele cantinho ali, às vezes, não é sempre. Mas eu acho que não é correto fazer simples isso, é muito simplista essa minha atitude. Então, quando a gente fala no debate, a gente fica imaginando, já há casos de morador de rua que toma o ônibus, pago pela prefeitura, para voltar para sua terra. Ele sobe a serra, desce, não sei, no primeiro ponto que puder, e volta, porque não tem controle, não tem jeito. Então eu coloco isso, insisto, já falei com a senhora várias vezes a respeito disso, é uma tese que eu defendo. Se a gente fizesse uma reunião de
entidades assistencialistas, essas pessoas caridosas que trabalham nessa área, as universidades, né, nessa questão específica de sociologia, de serviço social, na área de saúde, né, se a gente pegasse o comércio, enfim, que a gente procurasse, é possível encontrar uma solução? E mais ainda, até colocando para o policiamento, como é que o morador de rua consegue dinheiro e vai comprar droga? Por que não é uma forma de, inclusive, evitar o tráfico? Já que ele sabe quem é o traficante que vai vender a droga para ele. Eu estou colocando isso, não é desabafo emocional, nem desafio. É apenas uma constatação de um fato que me mexe como cidadão. E para terminar, para não estender demais o assunto, eu li uma vez uma reportagem no Jornal da Tarde, onde uma praça lá em São Paulo, numa área nobre, constatou que tinha lá 10, 12 moradores de rua. Então os moradores ali se reuniram na associação de moradores, chamaram essas pessoas, falaram assim, olha, vocês vão ficar aqui, contanto que a praça fique limpa, não traga mais gente, fiquem só vocês aqui, e tem até aquela garagenzinha ali para vocês se acomodarem, dormirem ali, tomarem um banho ali, coisa e tal. Isso é uma tarefa para vocês. Se sair daqui, não volta mais. Eu achei aquilo, quer dizer, não sei nem o resultado, se continuou essa situação. Mas isso está assim como um exemplo para que a gente possa dar a essas pessoas alguma perspectiva, né, e aí a Vila Criativa pode ser uma delas, mas motivar essas pessoas a tomarem alguma atitude para se transformarem em seres humanos. Uriel, todos os dias, durante 24 horas, de segunda a domingo, nós trabalhamos com a política de segurança, com a política de saúde, com as entidades do terceiro setor, com as universidades que estão, sim, conosco. Inclusive, foram as universitárias que fizeram a campanha durante o período da Copa, elas foram para as ruas. Estamos discutindo essa questão no âmbito metropolitano, nós temos o desenvolvimento econômico. Então, esse é um assunto que é, sim, tratado intersetorialmente, é tratado. Nós temos 100 vagas no mercado de trabalho. Esse é um assunto que nós estamos discutindo de maneira ampla, mas eu volto a dizer, esse é um assunto extremamente complexo, que ele é uma expressão das questões sociais, de todas as questões sociais que estão postas no nosso país, e nós temos, cada vez mais, nós temos que ter gente que venha somar as ações que nós estamos fazendo. Isso não é fácil, não é fácil. É difícil de você encontrar um parceiro, por exemplo, que queira trabalhar num serviço de acolhimento, que queira fazer um convênio, por exemplo, no serviço de acolhimento à população em situação de rua. São questões difíceis de serem enfrentadas, que desafiam dia a dia. Tem toda essa questão da droga, toda a questão da recaída. Às vezes você faz um percurso longo com aquela pessoa e aí ela tem uma recaída. Às vezes são vínculos familiares que estão rompidos há 20, 30 anos. Né? Essas pessoas envelhecem nas ruas e aí nós temos que protegê-las nas instituições de longa permanência, porque aí sim elas aceitam ir, porque já perderam a força, não conseguem mais sobreviver nas ruas. Só quando elas estão mais doenças idosas, também, né? As doenças, os transtornos mentais, as mulheres grávidas, usuárias de drogas, aqueles bebês que, porventura, se nós não formos ágeis, não formos rápidos, não acolhermos, podem nascer nas ruas. Então, é um trabalho incansável, com todo o cuidado para a gente não violar direito e não ferir os direitos constitucionais. E acaba sendo em paralelo, em parceria com outras secretarias também, né? Todas Saúde, as secretarias, segurança, enfim, né? todas. Nós trabalhamos no cotidiano, nós trabalhamos com todas as secretarias absolutamente integradas. As universidades e o terceiro setor. Diga, Verônica. Não, poxa, é uma situação difícil aqui, porque o que a gente olha é o que está na rua, né? Mas a gente não tem a dimensão do trabalho que é feito, né?
E é o que a gente falou aqui, muitas vezes a gente dá esmola, acaba dando esmola porque a pessoa está lá com uma criança, foi o que eu comentei aqui fora do ar. Eu fui em dezembro para Águas de Lindóia e também me assustou o número de mulheres com criancinhas pequenas, criancinhas de colo, pedindo esmola. Então, quer dizer, não é uma realidade de Santos, é uma realidade aí nacional, mundial até, né, como a gente já comentou aqui. Agora, cada caso é um caso, né? Exatamente. Inclusive existe a abordagem, né? Queria que a secretária falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que é feita a abordagem aos moradores de rua, né? Não sei se a gente chama de agentes, a gente chama de educadores, né? Da Secretaria de Assistência Social, enfim. E que tipo de reação tem essas pessoas? Cada caso é um caso, cada um deve ter uma reação diferente, né? Aquele que é usuário de droga reage de um jeito, aquele que tem um problema familiar reage de outro, enfim. Alguns aceitam ir para os abrigos, outros querem permanecer na rua, enfim. E aí, como é que é essa coisa? A gente tem que fazer mais um intervalo aqui e na volta, então, eu peço para a secretária falar um pouco sobre isso. A Verônica também tem outros assuntos e o Uriel também a colocar com a secretária Rosana Russo. O painel Debates volta já já. Jornal Debates, falando sobre assistência social, os moradores de rua, especialmente aqui da cidade de Santos, com a participação importante da secretária de Assistência Social aqui da cidade de Santos, secretária Rosana Russo, e as companhias importantes também do Uriel Vilas Boas e da nossa a Verônica Mendrona. Com as participações dos telespectadores aí já chegando, a gente já abre esse espaço importante. Eu deixei para esse bloco, pedi para a secretária fazer um balanço ali, como é que é a abordagem, né, que é feita pelos educadores da secretaria, da prefeitura, né, aos moradores de rua, e que tipos de reação aí são mais comuns, secretária? Nós temos duas equipes de abordagem social, a gente divide a cidade em 2 territórios e essas equipes percorrem os territórios 24 horas do dia, né? As reações são muito diversas, né? Um dia me perguntaram, tem algum caso que você ache diferente, especial? Eu digo, tem, 798. Todos os casos são diferentes, especial. Não existe uma abordagem que seja igual à outra, né? E aí nós temos as maiores resistências são as pessoas que já têm a sua sobrevivência garantida, a manutenção da sua sobrevivência pela comunidade do entorno, dando esmola, oferecendo a quentinha, a sopa, o cobertor, enfim. Aquela pessoa não precisa se movimentar, se mover para sobreviver. Nós temos também outra questão que é bastante desafiadora, é a questão do uso de drogas. A pessoa que usa droga não aceita, via de regra, não aceita abordagem social, porque nos acolhimentos ela não vai poder usar droga, ela vai ter que seguir uma série de regras e faz parte do plano de atendimento que a gente traça com cada pessoa, faz parte o tratamento para dependência química. Cada pessoa que é atendida pela assistência social, que aceita o acolhimento, quando ela chega no acolhimento, ela tem um psicólogo e um assistente social que vão traçar junto com ela um plano de reinserção social, que vai desde a retirada de documentos, retomada de vínculos familiares, qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho, tratamento para dependência química. Eu gostaria, secretária, de fazer uma pergunta. A senhora mencionou 798 casos, a pesquisa constatou esses números. Em algum momento esse número diminuiu, primeiro? Em segundo lugar, essas pessoas ficam sempre no mesmo lugar? Ou elas fazem uma espécie de rodízio, circulam pela cidade, ou procuram os lugares onde ficam mais à vontade, enfim? Qual a característica dessas pessoas em relação a isso? Eu acho que esse número, ele tem permanecido mais ou menos constante. Nós fizemos, de janeiro a maio, nós fizemos 683 recâmbios, todos voluntários. Isso quer dizer o quê? As próprias pessoas decidiram, solicitaram retornar aos seus municípios de origem, aos seus vínculos familiares, enfim, 683 recâmbios. Então, esse número poderia ser maior se não tivesse um trabalho bastante intenso com relação ao recâmbio dessas pessoas. E elas mudam de lugar, sim, Uriel. Elas mudam quando nós começamos, porque tem pessoas que nós fazemos 50, 100 abordagens. Nós conhecemos todas as pessoas que estão na rua, todas. Todos os meses nós abordamos
todas, e algumas 50, 100 vezes. Quando nós começamos a abordar muito uma pessoa, né, nessa tentativa de vinculação e de retirada da rua, via de regra, ela muda de lugar. Dá uma sumida. Quando ela não aceita a abordagem, ela muda de lugar e nós vamos mudando junto com ela. E esse pessoal é violento? Olha, infelizmente, Uriel, a gente tem visto aumentar o grau de violência por conta do uso de drogas. A questão da violência, ela aparece a população em situação de rua, né, tradicional, se a gente pode dizer assim, aquilo que a gente trabalhava no passado é muito diferente da população de rua da situação atual. No passado a gente lidava com a pobreza, e aí é bem o âmbito da assistência social. No presente a gente lida com a dependência química, e aí a partir da dependência química a gente encontra as reações agressivas. Eu presenciei mês passado um caso na praia, era de manhã, praia bem movimentada, bem cheia, e eu já peguei o ocorrido, já tinha tido abordagem da Guarda Municipal. Mas era um casal, a mulher estava numa cadeira de rodas e as pessoas estavam comentando que ele estava tentando matar a companheira ali na beira da praia. Mas logo a situação foi conduzida aí pela Guarda Municipal, chamaram a polícia e tudo mais. Então, realmente, ao que pareceu, o rapaz ele fazia uso mesmo de drogas. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Em outubro do ano passado, a Prefeitura assinou um convênio, uma parceria com a ONG Estrela do Mar, para um projeto que previa o mapeamento do combate ao trabalho infantil, e uma outra parceria com o Instituto Energia, que já era para lidar com idosos vítimas de violência. Eu gostaria de saber quais os resultados desse trabalho, se já tem alguma coisa boa, notícia boa aí para contar para a nossa comunidade. Então, a questão do trabalho infantil, nós estamos atendendo já todas as crianças e todas as famílias do município em situação de trabalho infantil. A questão é retirar a criança do trabalho infantil, inserir nas políticas públicas, muitas vezes retomar a escola, porque há o abandono escolar, a escola em período integral, cursos na área de esportes, na área de cultura, da cultura, oferecer para essa família, se é questão de renda, muitas vezes não é, essas famílias estão acima do corte de renda para os benefícios da assistência social, mas se elas estiverem abaixo, possibilitar o acesso aos programas de transferência de renda e o atendimento da família para que essa família se torne mais protetiva. Nós estamos fazendo isso em todos os casos que são do município de Santos. 45% dessas crianças que estão nos semáforos, principalmente aqui no entorno Gonzaga, Boqueirão, elas vêm do município de São Vicente. E por conta disso, nós estamos fazendo abordagem, nós chamamos o município de São Vicente e estamos fazendo abordagem conjunta por conta da vinculação. Né? Eles conhecem essas crianças, eles conhecem de onde são essas famílias. Agora, o grande desafio é que essas crianças, elas chegam a receber R$2.000 por mês. R$2.000. Mas aí são obrigados a distribuir lá para a mãe ou para quem de direito, sei lá para quem vai, né? Tem quantos anos? Elas vão de 6, 7 anos de idade até a adolescência. Detalhe, na adolescência, como ela não tem o apelo, né, para pedir a esmola, porque não comove tanto, elas passam a explorar os pequenos. Então, a gente observa na rua, ou os pequenos estão em cima, ou tem os adolescentes em volta. Mas isso se dá entre familiares ou não necessariamente? Não necessariamente, entre familiares ou entre a própria comunidade. Os grupos vêm de alguns bairros específicos. E tem bairros de Santos também? A maioria é de São Vicente ou tem alguns que a gente poderia citar aí nesse mapeamento? Tem bairro de Santos, sim. A gente tem uma questão acontecendo na entrada da cidade, na Lemoa, mas que já está mapeada e nós já estamos intervindo também. Em relação ao trabalho com a ONG, com esse Instituto Energia,
com os idosos vítimas de violência? É bastante interessante esse trabalho também, porque a gente entende que a questão da violência, da negligência, do abandono, muitas vezes ela advém do estresse, do próprio estresse do cuidador, né? É muito difícil, ainda mais hoje, né? Que normalmente as pessoas trabalham, passam o dia inteiro fora de casa, ou tem muitas atividades, e o idoso tem o tempo dele e tem o cuidado, né? Um cuidado intenso que a gente tem que desenvolver com ele, né? Então, a ONG, ela trabalha na residência da pessoa, do idoso. Entendi. Então, ela trabalha não só com aquele idoso, mas com aquele cuidador também, no sentido de redução do estresse, entender o que está acontecendo naquela família que está gerando a violência. E aí nós temos muitos casos em acompanhamento e muitos casos chegando também. E como que, assim, são denúncias? Como é que é o trabalho? Como é que a ONG chega na casa dessas pessoas? Exatamente. Ou por procura espontânea, né? Então vem uma família, às vezes essas famílias nos procuram para colocar os idosos nas instituições de longa permanência, porque não conseguem lidar com o idoso. E é caro, né, pagar? E é caro pagar. E a gente trabalha a permanência daquele idoso na família, ou disponibilizando vagas no centro-dia, porque nós temos uma casa-dia para o idoso, né, onde o idoso permanece o dia inteiro e à noite ele volta para casa, ou então trabalhando com aquela família, tentando alternativas para que aquele idoso permaneça na família. Ou então, muitas vezes, chega por denúncia. Denúncia do Conselho Municipal do Idoso ou denúncia da Delegacia do Idoso. Custódio Fernandes diz assim, ele é do Boqueirão: questão de moradia, faltam políticas públicas. Projetos como Minha Casa Minha Vida não resolvem a maioria ou a maior parte dos problemas dos trabalhadores. Faltam políticas públicas na saúde, no trabalho e na educação, não só nas moradias. Bom, é uma questão que envolve aí faltam políticas públicas nacionais para resolver todos esses problemas. Não, secretaria, acaba tudo envolvido nessa questão social, né? Exatamente. Como eu falei, são expressões das questões sociais. Então, a gente tem que pensar em políticas preventivas, principalmente, né? Para que as pessoas não cheguem às ruas. Eu concordo com ele. Perfeito. Uriel, algo a acrescentar ainda mais? Alguma dúvida aí com relação a esse tema desenvolvido pela secretária Rosana Russo? A gente pode aí desenvolver teses 1000 aqui e ficar aqui a tarde inteira para tentar minimizar essa situação, porque resolver realmente é difícil, né? Que realmente eu insisto nesse aspecto. Eu fico preocupado em ver um serviço público trabalhar com tanto entusiasmo, com tanta ênfase, e me preocupa exatamente o envolvimento da comunidade. Quanto mais gente na comunidade, eu tenho parentes que fazem esse trabalho também de assistência caridosa, e a gente conversa a respeito disso. Não caracterizar o estímulo para que as pessoas vivam, né, no bem bom. Mas sim, e além do que, me preocupa também aquela situação da segurança pública, porque, como a senhora falou, esses viciados podem, em busca de dinheiro, fazer bobagens. Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Perfeito. A questão da droga, a inserção da droga na sociedade é um problema tremendo, né? Imagina, com relação à questão dos moradores de rua, o problema é mais sério ainda. Agora, a Prefeitura de Santos tem uma série de equipamentos, uma estrutura privilegiada, não é, secretária? E que continua aí à disposição de todas essas pessoas, né? E a questão da relação familiar aí? Existem muitas procuras, as famílias procuram pelas pessoas que estão desaparecidas, ou isso é o inverso, né? A Prefeitura, quando recolhe as pessoas, é que tenta encontrar, de alguma maneira, os familiares dessas pessoas que estavam aí pelas ruas da cidade? Infelizmente, é o inverso na maioria dos casos, óbvio. Tem pessoas que se perderam, né? Tem pessoas que, por alguma doença, estão perdidas, mas, infelizmente, na maioria das vezes, nós fazemos um intenso trabalho para resgatar os laços familiares. São laços que foram rompidos por diversos motivos, violência familiar, muitas vezes, e a questão, principalmente, do uso de álcool e drogas. Verônica. Não, eu só queria fazer um comentário aqui, porque ontem, quando
pessoal da produção me avisou que o tema seria assistência social, eu levantei rapidinho os números aqui do Bolsa Família. Então, eu peguei a população da nossa região aqui por cidade, estimada para 2013, segundo o IBGE, e o número de famílias, com o último dado que eu acessei, estava mais de 2014. Então, quando a gente olha esse dado para traçar um parâmetro aí proporcional do número de famílias em relação ao peso da população que cada cidade tem, a gente nota que Santos, por exemplo, está bem abaixo. Então, enquanto a cidade de Santos tem 24,54% da população regional, no número de famílias do Bolsa Família é só 11,7%. Então, é um percentual bem abaixo do percentual que representa a nossa população. E das 9 cidades da nossa região, tem 5 cidades que elas estão acima, que são as cidades de Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. Não estou falando por ordem de grandeza, que se eu falar por ordem de grandeza, tem aqui a cidade do Guarujá. Das 57.348 famílias que recebem o Bolsa Família, na nossa região metropolitana, 29,15% está na cidade de Guarujá, ou seja, são 16.718 famílias no Guarujá, tá? E as outras cidades vêm com 10,7%, enquanto a sua população representa 5,31%. Bertioga tem no Bolsa Família 3,49%, enquanto ela tem apenas 3,04% da população. E assim vai. Então, a gente vê que Santos até que ela não está acima, está bem abaixo do percentual. Secretária, quer comentar rapidamente? Não? O Bolsa Família tem a ver com a questão do corte de renda, né, e tem todo um trabalho nosso para identificar as pessoas que estão abaixo desse corte e esse foi um dos motivos que nós implantamos mais um CRAS na zona intermediária, porque nós entendemos, ao contrário do que a gente podia imaginar, mas nós fizemos um diagnóstico socioterritorial e nós entendemos que nós precisávamos ampliar a nossa busca ativa na zona leste e zona intermediária, porque tem focos, bolsões de pobreza, né? Mas tem a ver com o corte de renda e Santos é o município que tem o maior desenvolvimento. Exatamente, aqui dá para IDH, bem fica claro, né? Isso. Estamos em cima da hora, agradecendo muito a participação da secretária Rosana Russo, né, secretária de Assistência Social aqui de Santos. Obrigado, secretária, pelos esclarecimentos. Obrigado à nossa Verônica mais uma vez. Obrigado também, Uriel, você que nos acompanhou. O Painel Regional Debate sempre com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite e um pouquinho mais na frente, 10 da noite, Painel Regional. Tchau.